Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. O Sr. Ministro veio aqui regozijar-se pela evolução do ponto de vista, pelo contributo das autarquias no cumprimento do memorando de entendimento e das imposições que este Governo impôs aos municípios. O Sr. Ministro esqueceu-se na sua análise de fazer a avaliação do impacto dessas medidas na operacionalidade dos serviços, na resposta das autarquias às populações, na intervenção e na capacidade de resolução dos problemas que as populações colocam aos municípios. Porque teria sido interessante também que o Ministro fizesse aqui essa avaliação e, de facto, como é que os municípios e as juntas de freguesia estão a funcionar. Porque nessa avaliação o Sr. Ministro também não referiu aquilo que foram não só os cortes nas transferências do Orçamento de Estado para os municípios, como não referiu também a alteração à Lei das Finanças Locais, em que reduziu a participação das autarquias nos impostos diretos. E isto, naturalmente, tem consequências dramáticas na gestão, aliás, não só na autonomia financeira dos municípios, mas, de facto, na sua gestão do dia-a-dia. A dita solidariedade, não houve essa solidariedade por parte do Governo com os municípios quando reduz a participação, a sua participação nos impostos e nas transferências do Orçamento do Estado. Também não disse de que esse êxito de que fala se deveu também à redução dos trabalhadores nos municípios e numa política de ingerência da autonomia do poder local democrático, porque teria sido bom que o Sr. Ministro também referisse esses aspectos. Segunda questão, Sr. Ministro, que eu gostaria de abordar tem a ver com os acordos coletivos da entidade empregadora pública, que são instrumentos, está previsto na nossa legislação, como instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. E quem tem legitimidade para celebrar estes acordos coletivos de entidade empregadora pública é exatamente essa entidade, que no caso da administração local, a entidade empregadora pública são as câmaras municipais e as juntas de freguesia. Aliás, a própria Constituição dá ao poder local democrático autonomia para a celebração, para a autonomia para a realização destas competências. E, aliás, a lei, que é já do seu Governo, a Lei 75 de 2003, de atribuições e competências, dá ao Presidente da Câmara a competência para decidir sobre todos os assuntos relacionados com a gestão e direção dos recursos humanos afeto aos serviços municipais. E nesta matéria o Governo tem exclusivamente tutela inspectiva, ou seja, vê da aplicação ou do cumprimento da lei. Não se compreende, perante o quadro legal em vigor, porque é que os ACEPs que estão a ser assinados entre os municípios e as organizações representativas dos trabalhadores, os seus sindicatos, porque é que eles não estão a ser publicados e porque é que este problema está longe de ser resolvido. Nós conhecemos que o Governo tem criado inúmeros obstáculos para impedir o cumprimento deste direito constitucional fundamental, que é o direito à contratação coletiva. E, por um lado, o Governo exige a participação do Secretário de Estado da Administração Pública como parte legítima na celebração dos acordos, por outro, recusa constantemente o depósito dos acordos legitimamente ortogados entre partes pela DGAEP. A questão que se pode colocar é como é que o Governo se considera uma parte legítima quando não é entidade pregadora do trabalhador, um trabalhador de uma autarquia, e quando não representa os trabalhadores. Por isso gostávamos de perguntar a que título é que o Governo invoca que é uma parte contratante. Mas há aqui um aspecto que importa que também seja colocado, porque o que está verdadeiramente em cima da mesa em relação a esta matéria é o facto do Governo querer impedir a consagração da contratação coletiva na administração pública com horário de trabalho 35 horas semanais e 7 horas diárias, contrariando a lei que o Governo impôs à administração pública, que é as 40 horas semanais. Está aqui, na prática, uma ingerência, mais uma vez, do Governo na autonomia do poder local democrático.
prático. E até o próprio Tribunal Constitucional, no seu acórdão, possibilita essa redução do horário de trabalho através de um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho sem diminuição da remuneração dos trabalhadores. Ou seja, a celebração destes contratos está previsto, possibilita efetivamente essa redução do horário de trabalho para as 35 horas, mas o Governo tem impedido. Aliás, e aquilo que importa aqui colocar é quando é que o Governo pretende efetivamente resolver o problema e possibilitar a publicação destes contratos. Sabemos também que foi pedido um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Isto significa que também o próprio Governo não tem certeza sobre os obstáculos que está a colocar para a publicação destes contratos. A última questão que eu gostaria de colocar prende-se também com os fundos comunitários. Da análise que nós temos dos documentos que o Governo tem disponibilizado, o financiamento está canalizado para as empresas privadas, para as entidades particulares e diminuirá as verbas para o setor público, designadamente para os municípios. Importava aqui colocar alguns aspectos específicos. Em primeiro lugar, aliás, em plenário também já tivemos a oportunidade de colocar estas questões ao Sr. Ministro, mas houve algumas que o Sr. Ministro não respondeu e eu queria que o Sr. Ministro pudesse responder. Uma primeira é, confirma que no que diz respeito aos municípios os fundos comunitários serão a fundo perdido? Haverá possibilidade para os municípios recorrerem a empréstimos com taxas bonificadas para assegurar a sua parte no financiamento dos projetos que vierem a ser candidatados e que vierem a ser aprovados e que estes empréstimos serão ou não, possibilita que serão excepcionados do limite de endividamento? Perguntei-lhe sobre o nível de comparticipação dos municípios, o Sr. Ministro respondeu de que se o nível de comparticipação for superior, haverá menos projetos apoiados. Mas, Sr. Ministro, há aqui um aspecto que é importante. Face à situação difícil em que se encontram os municípios, se o Governo não criar as condições para que, efetivamente, os municípios se possam candidatar e possam também assumir aquela que é a sua parte nestes projetos, muito dificilmente os municípios terão possibilidades de concorrer e de apresentar projetos e se o Governo não criar essas condições, está na prática a impedir que os municípios apresentem projetos e que possam também recorrer aos fundos comunitários para melhorar a qualidade de vida das populações e para contribuir para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento local do seu concelho. Senhor Ministro, quando eu falava do impacto dos cortes que este Governo e o anterior também impuseram aos municípios nas transferências do Orçamento do Estado, não era para o Sr. Ministro, obviamente, avaliar se os municípios prestam um bom ou um mau trabalho. Mas era, de facto, valia a pena ter na sua análise as implicações negativas desses cortes na prestação dos serviços públicos às populações e também a lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, que tem conduzido à inoperacionalidade de muitos serviços, ou à inoperacionalidade ou à não operacionalidade e com eficácia como se pretende. Mas o Sr. Ministro prefere ignorar. Em relação aos acordos com as entidades empregadoras públicas, os acordos de trabalho, Sr. Ministro, se reconhece que o Tribunal de Contas possibilita, se reconhece que o poder local tem autonomia, o Governo não tem que tomar nenhuma posição em relação a esta matéria. Não tem que tomar nenhuma posição. Os acordos têm que entrar em vigor se eles foram construídos de acordo com a lei. Não há aqui uma questão nenhuma. Mas o que nós estamos perante em relação a esta matéria é, de facto, uma tentativa por parte do Governo de impedir a concretização e a efetivação destes acordos, porque muitos deles colocam lá as 35 horas semanais e o Governo isso não quer porque impôs as 40 horas à administração pública. E quando nós colocamos cá aqui uma ingerência na autonomia do poder local democrático, é exatamente nesse sentido. É exatamente nesse sentido. Em relação aos fundos comunitários, o Sr. Ministro não respondeu novamente às perguntas que lhe tinha colocado. Há a possibilidade dos municípios recorrerem aos empréstimos? Há a possibilidade dos municípios poderem ser excepcionados caso recorram a empréstimos do limite de endividamento para que possam ter condições de poder apresentar projetos e de poder haver projetos aprovados no quadro destes fundos comunitários? Sr. Ministro, responda-nos aqui o que é que o Governo está a pensar ou não
sobre esta matéria, porque a verdade é que os municípios também precisam de uma resposta para perceber como vão desenvolver e que matérias é que poderão, face àquelas que são os programas que estão previstos nestes fundos comunitários. Diga-nos, Sr. Ministro, em relação aos fundos comunitários, queria ainda dizer uma outra coisa. Referiu aqui de que esta tem sido um pouco a retórica por parte do Governo de que o tempo das infraestruturas, isso já é do passado, nós não temos essa necessidade no país, mas, Sr. Ministro, nós temos ainda muitas insuficiências a este nível. E eu queria lhe fazer uma pergunta muito concreta que tem a ver com a necessidade de equipamentos, mais do que a necessidade de equipamentos, é a necessidade de requalificação desses equipamentos e que seria importante que estes fundos comunitários prevessem verbas destinadas, por exemplo, ao parque escolar do primeiro ciclo do ensino básico, e esta é uma matéria que está diretamente relacionada também com os municípios. Mas há aqui uma outra matéria que é, o senhor, nos fundos comunitários também há um conjunto de áreas em que os projetos que poderão vir a ser aprovados são aqueles que vão ao encontro das opções políticas e ideológicas do Governo. E é isto que acontece, por exemplo, no que diz respeito à matéria de água, esgotos e resíduos, porque vai tudo no sentido de ir ao encontro dos objetivos deste Governo, que é a privatização destes importantes serviços públicos. E sobre água, saneamento e resíduos, eu queria lhe perguntar o seguinte ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro fala aqui muitas das vezes das conversações, do encontrar consensos com a Associação Nacional de Municípios e valoriza muito esses aspectos, mas como é que isso é feito no que diz respeito à privatização da EGF? A posição que nós conhecemos da Associação Nacional de Municípios é desfavorável ao objetivo de privatização da EGF. Não, tem a ver com municípios. Não, senhores deputados, estou a colocar a questão no que diz respeito aos municípios e cada partido faz as questões que considera mais adequadas. Os senhores deputados do PSD tiveram a oportunidade de fazer as perguntas que entenderam, nós também fazemos. Porque há aqui matérias que têm não só um desrespeito com a posição dos municípios e com aquela que tem sido a preocupação dos municípios nesta matéria, como o Governo pretende desbaratar o património que inclusivamente foi feito não só realizado com investimentos comunitários, mas também com investimentos dos próprios municípios. E que neste caso concreto, o que está em cima da mesa é de facto uma venda, um desbaratar de património que também os municípios tiveram um papel importante na sua execução. Senhor Ministro, não posso deixar de referir, e para terminar, o seguinte, de que aquilo que o Governo quer fazer nestes setores, e vou terminar, queria mesmo concluir, para dizer o seguinte, e que nos preocupa. Saiu recentemente uma auditoria do Tribunal de Contas sobre as concessões da água. E que nessa auditoria há de facto, é claro, de que a entidade pública, neste caso os municípios, são sempre prejudicados, aliás, como os utentes. É isto que o Governo pretende em relação ao Estado, quando coloca efetivamente a privatização da água, do saneamento e dos resíduos? Muito obrigado. Sr. Presidente. Ainda sobre os acordos coletivos de trabalho, só para dizer o seguinte. Da informação que nós temos, o Governo pediu o parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República a 10 de fevereiro. Creio que há acordos que estão há já alguns meses a aguardar essa publicação. Se a questão do Governo é o esclarecimento, teria pedido logo este parecer à Procuradoria-Geral da República. Não ficava à espera de passarem alguns meses e agora, não sabendo o que é que havendo de responder, ou então procurarem uma solução para impor as 40 horas, lembraram-se agora de pedir este parecer para continuar a não publicar estes acordos. Queria colocar uma outra questão, e que já foi também aqui abordado, que tem a ver com os espaços do cidadão. Em relação a esta matéria, nós temos questionado o Governo por escrito, temos confrontado o Governo oralmente, mas há aqui muitas questões sobre esta matéria que não estão devidamente esclarecidas. E há aqui uma matéria que importava também esclarecer. Estes espaços de cidadãos nas autarquias, isto, segundo a informação que temos,
o Governo refere que as autarquias têm a responsabilidade quanto às instalações e quanto aos funcionários. Ou seja, o Governo pretende implementar um projeto, mas depois é à custa do investimento dos municípios. Eu queria que o Governo aqui colocasse efetivamente quais é que são as responsabilidades que pretende transferir para os municípios nesta matéria. Muito claramente. E o que é que significa em termos de investimento municipal? Porque, de facto, há aqui uma contradição grande, não é? Ou seja, por parte do Governo há esta intenção de que os municípios assumam mais responsabilidades e mais encargos, mas depois não há intenção por parte do Governo, aliás, como se viu, e já aqui coloquei isto hoje, em relação à Lei das Finanças Locais, que reduz a participação dos municípios nos impostos diretos do Estado. Ou seja, os municípios são muito importantes quando é para assumir aquilo que são as responsabilidades do Governo, quando é para os municípios terem capacidade financeira para poder dar resposta àquilo que são as suas competências. Aí já não. Aí o Governo já corta. E queria fazer uma última pergunta, e esta muito de esclarecimento, e que tem a ver com a delegação de competências das câmaras municipais nas juntas de freguesia. Eu queria perguntar qual é que é a figura que o Governo pretende recorrer nesta delegação de competências. Prevê-se também que o acordo de execução possa estabelecer os aspectos que têm a ver com os recursos humanos, porque está em cima da mesa se os trabalhadores passam é mobilidade, é cedência de interesse público, mas eu creio que a cedência de interesse público aqui não se aplica. E a mobilidade, a lei impõe que terá um prazo máximo de 18 meses e o acordo de execução vigora durante o mandato. Eu gostava que o Governo pudesse esclarecer, efetivamente, qual é que é a figura que está previsto ser utilizada nesta questão.